Opa, Banco 6, hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Só que nossa história já começa em uma pequena cidade. Mais à frente um pouco, podemos ver várias pessoas gritando para uma certa pessoa. Porém, para quem eles gritavam, era para o nosso protagonista, que chegava em um certo lugar. E enquanto alguns gritavam, outros percebiam que nosso protagonista era o melhor diretor de todos. Mas vulgo ele é o One. Se perguntando dessa dúvida, outro responde. Porém, de um outro lado, outros começam a responder ao nosso protagonista que ele era um cara frio. Ele era o terror de alguns figurantes, mas não ligando para o que ela dizia, outra lá já manda a braba. Essa já até queria se casar com o cara, mas ele, que não estava mais nem ligando para elas, ele apenas faz o básico seu. Ele apenas entra em seu escritório. Entrando, ele então apenas se senta em algum lugar, onde podemos ver a sua felicidade, pois agora ele finalmente conseguiu voltar ao seu lindo conforto, onde que em seguida ele já cata em sua mão um controle, onde ele poderia estar jogando um dos jogos que ele aqui mais admira. Mas doido para estar jogando, ele loga. Porém, logando, ele percebe uma coisa. Isso era um tipo de update que ele percebeu que tinha rolado. Mas ele só apenas escolheu aceitar o que iria ganhar naquilo. Então, tentando ignorar e não querendo ler o que estava escrito, de outro lado de fora já podemos ver duas funcionárias suas falando. Uma delas se perguntava do porquê o diretor dessa empresa fazia o que tanto em um quarto só. Só que do nada, algo começa a acontecer. E isso foi uma bela explosão. Aquela explosão saía do seu quarto. Em seguida, outros já aparecem. Eles ficam bastante tristes, pois eles conseguiram perder um ótimo CEO. Enquanto ficavam tristes por aquilo, o nosso protagonista se perguntava que seu fim era aqui. Percebendo que não era ainda, ele abre seus olhos. Abrindo, ele percebe que está em outro lugar. Olhando para um lado e para o outro, ele não conseguia ver nada. Ele estava bastante confuso do que estava acontecendo, porém, em sua frente, ele conseguia ver vários esqueletos de algumas coisas, mas também percebia esqueletos de alguns jogadores, só que isso só deixa ele mais confuso do que estava antes, pensando que estava sonhando ainda. A sua atenção em seguida é atraída para um cristal, onde que ele em seguida consegue ver o seu reflexo. Ele estava com a armadura e utilizando um helm. Ele fica chocado com isso, pois em seguida, ele percebe que agora conseguiu voltar basicamente a vida no corpo de um esqueleto. Assustado agora, ele pergunta como isso daqui foi possível. E ele começa então a se lembrar um pouco do que aconteceu antes. Antes, uma oferta apareceu para ele, mas aceitando antes a oferta sem sequer pensar em ler, ele lembra de alguma parte escrita um tal rei demônio. E devido a ter aceitado aquilo, uma bela explosão do nada resolveu aparecer em seu próprio quarto. Achando que está ainda em um sonho, ele então começa a bater a sua cabeça em um cristal. Porém, a cada golpe que ele dava, cada vez mais a sua vida diminuía. Ele ficava triste, pois antes ele tinha feito um depósito grande de uma grana em um cofre seu. Essa grana era para ele estar vivendo a sua vida toda. Pensando que agora isso daqui poderia ser mesmo um sonho, em sua frente ele vê então uma notificação avisando a ele que ele agora é um esqueleto soldado nível 1. Força humana sua está nível abaixo da média. Com só uma espada e um escudo na mão, ele sempre se perguntava para que ele iria utilizar isso. E então, após o Yuhu pensar que para ele nesse exato momento seria melhor morrer, ele acaba no fim escutando alguns barulhos vindo do fundo. Escutando esse som vindo do fundão, ele percebe algumas movimentações por perto. Pensando em se virar para ver o que estava acontecendo, ele vê um ataque só vindo em sua direção. Em seguida, ele percebe que sua cabeça aqui agora estava voando. Seu corpo ficava parado. Em seguida, um guerreiro aparece. Esse percebe que o nosso protagonista era bastante fraco. Devido a isso, então ele abaixa a sua espada, dizendo que esse lugar era um lugar de monstro bastante fraco. Esse apenas avisa para os outros que estavam por perto. Os outros se gabavam, pois conseguiu derrotar os monstros, mas nosso prota em sua frente só viu um game over aparecendo. Mas vendo que nem minutos ele conseguiu ficar vivo nesse jogo, ele pensa que precisava pensar mais na cabeça. Só que do nada, ele começa a se ver já em um salão completamente diferente. Na sua frente, ele só percebe um tipo de sala, onde que uma energia azul aparece. Essa energia vinha de um cristal, mas ele facilmente volta a si e percebe que voltou à vida. Percebendo que foi tipo hackeado, ele percebe que ao seu lado começa a surgir vários soldados de esqueleto que saem de um portal. Mas aqui ele via que esse lugar onde estava era um próprio labirinto. Porém, enquanto pensava no que estava acontecendo, já naquele portão já aparecem duas garotas. Nossa protagonista percebe que não só elas apareceram, pois em seguida, nesse exato lugar onde que ele está, vendo aquilo tudo, ele faz uma coisa.
ele se esconde, pois não queria estar lutando contra elas agora, pois caso contrário ele queira tentar a sorte, ele morreria facilmente nesse exato lugar. Rastejando pelo chão, ele começa a encontrar um lugar seguro para que ele possa ficar um pouquinho. Antes, ele se via como um humano, agora como um esqueleto patético. Enquanto pensava no seu futuro triste, em sua direção, uma lança vem, e em seguida ele se vira, onde que percebe duas garotas vindo em sua direção. Essa só simplesmente veio na sua direção para estar retirando da traseira dele a lança que pegou. Colocando os pés em cima dele, ela tenta tirar, pois ela percebia que os monstros nesses lugares eram bastante fracos, e eles poderiam estar ficando aqui nesse exato lugar por quanto tempo que elas quiserem. Só que na direção dele, viu uma garota correndo em alta velocidade, com uma espada na mão, mas ela caindo no chão. Nosso protagonista começa a rir dela, e devido a isso, essa percebeu que nosso protagonista estava vivo. Vendo agora que ele poderia estar morrendo facilmente por elas, ele só simplesmente corre. Correndo, várias flechas vinham em sua direção, não só como flecha, em si como também várias pessoas correndo atrás dele, gritando. Correndo, ele percebeu que seu corpo agora estava só o pó, mas ele via um monstro meio que fraco aparecendo. Mas devido a esse monstro ser bastante fraco, ele não consegue falar com os humanos. Mas aqueles humanos escutam um som, onde em seguida nossa protagonista percebe que uma delas ficou bastante surpreso com algo. Porém, aquilo que fez elas se assustarem foi um exército de esqueletos. Assim, em alguns minutos, esse campo onde que eles estavam se torna um campo de batalha. Mas no meio daquela briga toda, o nosso protagonista vê só a oportunidade aparecendo. Essa oportunidade era de pegar os caras por trás. Como ele tinha um escudo e uma espada na mão, ele usa isso ao seu favor. Ele chegou por trás de um. Chegando nele, ele pega na sua espada e passa nele. Ao matar alguns, ele consegue upar de nível. Já agora aquelas minas que queriam mandar nosso protagonista para o outro mundo, ficam travados ao ver nosso prota segurando na sua frente. Mas ele é um moleque de classe, ele não iria sair batendo em morenas qualquer. Mas isso que fazia deu uma brecha para ela. Essa nem sequer pensa duas vezes, já saca a peixeira que estava caída no chão. Porém nosso protagonista via tudo aquilo. Ele então só simplesmente faz o básico. Ele só apenas pega ela pelo pescoço, e em seguida ele taca ela com força no chão. Segurando sua espada na sua frente, ele lasca isso nela. Mas antes de fazer isso, ela pedia para que não pudesse fazer isso com ela. Mas nosso comedor de figurante estava nem aí pra ela. Ele só simplesmente passava a peixeira nessa aqui. Já então ao matar ela, ele consegue finalmente upar pro nível 2. Upando de nível, ele fica bastante feliz. Agora o nosso comedor de figurantes poderia estar saindo a doida aí, matando qualquer um. Só que atrás dele, aquele necromante cavaleiro aparece. Só que ele do nada resolveu querer meter na sua direção a espada. Mas nosso protagonista desvia e tenta avisar ele que era aliado. Só que na visão do necromante, aparecia que o nosso protagonista não era um monstro. Por não ser um monstro, ele vai atacar o nosso prota, tentar a sorte. Passando a espada pelo pescoço dele, ele agarra sua cabeça que iria sair voando. Colocando em si, ele resolve do nada querer sair na mão com ele, pois agora há pouco ele finalmente conseguiu upar pro nível 2. Esse necromante já vinha para cima de nosso protagonista, segurando seu escudo. Ele se defende fácil de um ataque que ele estaria fazendo. Se defendendo desse ataque, em seguida ele já puxa a sua peixeira. Puxando aquilo, ele passa a tramontina nele. Mas no seu mundo, os jogos têm umas regras para se seguir. A primeira, ele conseguiu fazer perfeitamente, só que agora ele vai precisar utilizar o segundo método. Esse então começa a se preparar, pois via aquele necromante vindo com tudo para cima de si. Usando seu escudo, ele bloqueou um ataque daquele bicho. Bloqueando esse ataque, ele vai então para cima dele, para estar acabando com esse monstro. Uma coisa que ele vai precisar fazer é destruir o cavaleiro. Com só um escudo que ele dá nele, ele manda esse bicho para um lobby então. Derrotando aquilo, Yoho se levanta em seguida. Ele olha para o corpo do seu oponente, sem entender nada do que estava acontecendo. Ele via algo começando a se mexer. Isso era aquele necromante, que mesmo só o pó, ele ainda conseguiu ficar de pé. Ao se levantar, isso faz o nosso protagonista levar um mini susto. E devido a isso, ele cai no chão. Caído, ele vê aquilo andando em sua direção. Chegando mais perto, nosso protagonista pensa que seu fim chegou. Esse bicho já pega então a sua peixeira e levanta na direção de nosso prota. Lançando aquilo em sua direção, o moleque pensou até que rápido. No chão tinha uma coroa. Ele só simplesmente pega aquela coroa e coloca em si, pois aquela coroa que ele pegou no chão conseguiu defender daquele ataque desse bicho aqui. Ele, ao então conseguir defender desse ataque, ele pede para que esse bicho fizesse um sumidão, mas tudo que falava nada acontecia. Só que do nada,
atrás daquilo, um cavalo surge. Esse cavalo destrói esse esqueleto. Nosso protagonista, que não entende nada do que estava acontecendo, ele acaba já no fim percebendo que isso daqui é uma propriedade do capacete. Já então em seguida, algumas informações aparecem e ele vê as suas características. Bem surpreso por ver as características desse capacete, ele percebe que também esse capacete é o capacete do Senhor do Esqueleto. E o que isso significa? É assim, ele vai poder controlar qualquer tipo de criatura nível baixo. Mas também ele percebeu que sua estatística, quando utiliza esse capacete, conseguiu fazer que suas experiências e outras coisas subissem bastante. Agora o nosso querido cavalo vai fazer que nosso protagonista consiga fazer o que ele tanto quer. Isto é se tornar um rei demônio. Mas nosso protagonista, nesse mundo onde ele está, ele se encontra no reino morto do abismo. Mas após então finalmente conseguir sair daquela caverna, ele sobe em cima de um penhasco, onde em seguida ele começa a gritar que um dia ele irá se tornar um rei dos demônios. Porém ele em seguida já então monta em cima de seu cavalo. Montando em cima, ele segue em frente. Só que ali ao mesmo tempo nessa floresta, um garotinho está meio que perdido no meio dela. Ao redor de si, várias criaturas observavam o moleque. Só que o moleque estava se vestindo com uma armadura. Porém ele nesse ponto estava travado de medo. As criaturas percebem que há outra coisa estranha nessa floresta e começam a atacar ele. Mas já de um outro lado, um monstro verde está sentado em um certo lugar. Mas do nada em seguida, nosso protagonista utiliza a sua nova habilidade. Usando sua nova habilidade, ele cerca esse monstro verde. Então, ao finalmente conseguir cercar esse monstro, ele pede para que os seus esqueletos atacassem ele. Eles atacam. Nosso prota nesse momento nem dá nem sequer uma chance para o bicho sobreviver. Após mandar isso para um outro mundo, já podemos ver em seguida nosso protagonista caminhando. Aqui agora, ele fica bastante feliz, pois agora ele finalmente conseguiu upar por nível 5. Notando então que o efeito do capacete não era aquela coisa ruim, ele vê que o XP que ganhava era a mais. Além do mais, o número de criaturas de suas sombras aumentaram. Mas o Yuzu apenas sobe em cima de seu cavalo e continua a seguir o caminho, dizendo que um dia ele vai estar conseguindo ter um exército de uma floresta toda. Só que de repente, ele acaba escutando um som e isso acabou chamando a atenção de nosso protagonista. Se perguntando do que era isso, ele mais à frente um pouco consegue ver um moleque. Esse moleque de armadura estava chorando e perdido no meio dessa floresta. Mas nosso protagonista também via alguns monstros cercando aquele. Só que nosso protagonista só fica bastante surpreso, pois nesse exato lugar tinha uma criança humana em perigo. O moleque facilmente conseguiu afastar esses monstros com sua espada. Só que eles se aproximavam cada vez mais perto dele. Mas nosso protagonista acaba erguendo sua espada, onde que em seguida também acaba montando em cima do seu cavalo e começa já a fazer a limpa em algum desses monstros que estavam por perto. Logo em seguida, após nosso protagonista mandar esses bichos já para um outro mundo, o moleque fica em choque, pois ele não consegue entender do que estava acontecendo. Ao seu lado, é como se fosse um furacão que estivesse passando por ele. Não só surpreso com isso, ele fica bastante surpreso ao ver o nosso protagonista, pois ele era um esqueleto. Devido isso, ele começa a gritar de medo, ficando de costa pela parede. Ele pedia para que o nosso protagonista não se aproximasse cada vez mais de perto de si. Apontando a espada para ele, ele viu o moleque tremendo de medo. Mas nosso protagonista só apenas se cobre e percebe em seguida que o menino ainda estava assustado. Só que o nosso protagonista tinha esquecido antes que ele se tornou um esqueleto. Devido isso então, nosso protagonista começa a explicar ao garoto o que ele era. Falando para o moleque que ele era basicamente um aliado seu, ele acaba baixando sua espada e falando para o nosso prota que ele estava mentindo. Só que para comprovar que o nosso meninão não era inimigo, ele faz uma parada. Mas uma coisa que deixa ele surpreso é encontrar uma pessoa que não queria mandar nosso protagonista na primeira vez que vê ele para um outro mundo. E enquanto ficava pensando em outras coisas, o nosso protagonista começava a pensar no motivo do porquê esse moleque estava no meio de uma floresta sozinho. Mas então em seguida, ao escutar essa resposta, o moleque responde. O motivo era simples, o pai dele acabou jogando esse moleque aqui nesse exato lugar, era para estar testando a sua força, para ver se o moleque era capaz de sobreviver por muito tempo em uma floresta perigosa. Só que nosso prota no fim só percebe que o pai desse moleque era um pouco ousado demais em deixar um moleque desse tamanho morrer. Assim então, ele queria meio que resolver ajudar o moleque, mas pensa logo em seguida que ele está bastante feliz vivendo sozinho. Ele não queria estar tendo companhia ao seu lado. Mas o moleque via que o nosso protagonista iria abandonar ele ali mesmo. Devido a isso, então ele utiliza uma habilidade sua. E isso faz nosso protagonista aceitar a proposta de querer ajudar o moleque. Ainda ele, com o pé atrás de não querer estar ajudando aquele menino de antes, ele resolve em sim
subir em cima do seu cavalo. Subindo então em cima do seu cavalo, ele resolve querer dar umas andadas, mas logo depois ele começa a correr com o cavalo seu. Porém o moleque percebia que ele iria ser abandonado novamente, e devido a isso, ele pede para que o nosso protagonista andasse um pouco devagar. Apenas obedecendo o que o moleque diz, eles andam devagar. Andando para um certo rumo, o nosso protagonista meio que do nada ele consegue encontrar um dragão, porém ele é um dragão esqueleto. Quando então vê esse dragão esqueleto, ele já começa então já a bolar uns planos. Assim então, ele irá utilizar seus guardas para estar cercando esse dragão. Ao cercar então o dragão, do fundo já podemos ver então aquele moleque. E ele fica bastante surpreso de ver que o nosso protagonista iria arriscar querer lutar contra esse dragão. Mas nosso meninão apenas se acalma o moleque. Acalmando ele manda o seu exército tentar a sorte. Porém esse dragão conseguia facilmente matar todos os esqueletos dele. Não só matando, ele em seguida já lança uma coisa na direção do moleque. Só que o moleque conseguiu facilmente desviar daquilo. Em minuto, nosso protagonista conseguiu perceber que aquele menino de antes que ele conseguiu ajudar estava de frente para esse dragão. Ele segurava sua espada. Então em seguida, ele lasca aquilo nesse dragão. Ele dava um pouquinho de dano facilmente. Mas nosso protagonista via que mesmo o moleque sozinho atacando aquele dragão, não iria conseguir derrotar aquilo. Devido a isso então, ele invoca novamente seus esqueletos. Com seu esqueleto novamente ativo, eles vão todos cercar esse dragão, onde todos começam a atacar o dragão. Após um bom tempo de batalha ali, nosso protagonista, mais o moleque, conseguiu derrotar esse dragão. Derrotando ele, o nosso meninão finalmente consegue upar de nível. O seu exército de esqueleto fica bastante feliz por ter conseguido derrotar um dragão até que forte. Mas o nosso moleque do nada resolveu querer jogar aquele dragão que tinha derrotado de nosso penhasco. Jogando aquilo do penhasco, o nosso meninão fica com o pé atrás, pois ele queria fazer alguma coisa ainda com aquilo. Mas devido a isso então, ele apenas segue em frente, pois eles tinham conseguido chegar quase perto de uma cidade. Mas nosso protagonista aqui, ele percebeu uma coisa de diferente nesse garoto. Esse moleque, quando lutava com aquele dragão, ele não atacava o moleque. Ele desconfiava que esse era alguém importante de um rei demônio aí. Mas ignorando isso, ele via que quem causou o maior dano naquele dragão de osso foi aquela criança. Mas ele só ignora novamente. Ele só apenas quer fazer uma coisa: tentar usar esse moleque. Assim então, eles olham no mapa. Olhando no mapa, pretenderia estar indo até uma cidade. Mas antes de partir, nosso protagonista botava uma ideia na mente dele, que eles queriam matar herói. Porém, aquele menino recusava a ideia de nosso meninão. Enquanto recusavam a ideia dele, ele sai. Eles pretenderiam estar indo até a cidade. Porém, do nada ali, naquele lugar onde que eles estão, um cachorro meio quadrado aparece. Cachorro quadrado, ao ver nosso protagonista, se apaixona perfeitamente com ele. O cachorro, logo em seguida, já gruda em nosso protagonista. Por ele ser só puro osso, o cachorro gostou de nosso prota. Mas ele manda esse bicho sair. Mandando isso sumir, podemos ver eles finalmente chegando em uma pequena cidade. Chegando nessa pequena cidade, eles viram que nela só havia goblin, mas mesmo assim ignora. Eles vão até uma taverna. Chegando nessa taverna, eles entram. Entrando, e eles veem vários bichos ali. Mas eles ignoram esse bicho. Enquanto aquele trem só dormia, o nosso protagonista ficava de boca aberta com esse espelho que ele acabou de encontrar aqui. Só que das coisas que apareciam naquele espelho, via lá uma coisa que ele achou bem familiar. Isso era uma coisa que ele sempre via em seus videogames. Ainda confuso, achando que ele não foi transportado para um outro mundo, ele acaba acordando esse bicho que estava em sua frente. Acordando, ele pergunta para ele o que era aí. Perguntando, ele responde que esse era o rei demônio. Escutando isso, o nosso meninão fica de boca aberta, mas ele pergunta se podia estar falando com esse tal rei demônio. Esse cara responde que sim, era só apenas ligar para ele. Como iria fazer isso, ele não sabia, mas na sua frente ele mostra um mega telefone. Ele então liga para aquele tal rei demônio. Porém aquele bicho acaba meio que fazendo uma trollagem com o nosso prota. A resposta que ele queria não foi respondida. Devido a isso então, ele pega aquele trem que segurava e lasca no chão. Mas aqui já de um outro lado, podemos ver já o palácio do rei demônio. Mais à frente um pouco, podemos ver uns figuras. Esses são subordinados dele, porém esses apareceram dizendo que esse rei demônio terá que estar lutando contra o herói. Mas ele via que não queria estar lutando contra esse herói. Ele era nível 99, a sua chance de morrer nessa luta era máxima. Ele que queria só ficar agarrado na sua morena,
não tenta querer sair, pois ele poderia estar vendo sua fama sumindo e o herói saindo com várias filhas dos nobres. Um fim que esse rei demônio não queria estar tendo. Ele apenas recusa a ideia de querer sair do seu castelo. Porém, para nós aqui, para tu que está curioso para estar sabendo se o nosso querido rei demônio vai de base logo no início, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Só que para nós ter aquela parte 2, vamos deixar uma meta de likes aqui. Se nós conseguir chegar na meta de likes de 5.500, estarei trazendo a vocês a parte 2. Então, nos vemos por aí, né?